não for capaz de corresponder à expectativa que provavelmente aqui nos agrega esta noite. Então, gostava de começar por dizer o seguinte: ninguém tem a morte de outra pessoa. A morte é um ato absolutamente único, pessoal, e cada um tem a sua própria morte, como cada um tem a sua própria vida. E eu acredito que, inclusive, essa é a certeza de que se cada um tem a sua própria morte, se cada um tem a sua própria vida, cada um também terá uma ressurreição, a sua própria ressurreição, onde Jesus não só cumpre uma promessa, mas quase que põe nas nossas mãos, podíamos dizer desta maneira, a sua própria credibilidade enquanto Salvador, Filho de Deus e Messias. Porque é verdade, todos sabemos, e ainda bem que o sabemos, que a frase de São Paulo é absolutamente lapidar. Se ele não ressuscitou, então a nossa fé não é nada e não tem fundamento nenhum. Mas como é que podemos chegar não só a uma fé que acredita que o Senhor Jesus, aquele que deu a vida por nós na cruz, de facto a vence, transforma e muda a própria morte e nos abre a possibilidade não de uma qualquer imortalidade, mas da sua, à qual nós chamamos ressurreição. Portanto, não sei se me estão a seguir, se consigo ser explícito. Se o Alexandre me disser que sim, eu continuo. Muito bem. Então, de facto, há inclusive um famoso poeta que se chama Rilke, que dizia: Senhor, dá-me a morte que me é própria, para que na minha morte eu entenda toda a minha vida. Ora, meus queridos amigos, o que é que aconteceu? Os apóstolos, os homens e as mulheres que conheceram Jesus, a determinada altura depois da experiência da morte e da ressurreição, vão pelo mundo inteiro e não dizem outra coisa a não ser: vimos falar de um homem que nós conhecemos, que morreu, deu a vida e ressuscitou. E nesta afirmação está, podemos dizer, o conteúdo, a síntese de toda a nossa fé. Porque quem é aquele que morreu na cruz? Quem é aquele que ressuscitou? Se não é aquele que nasceu no presépio, se não é aquele que cresceu quase que num escondimento, se não é aquele que foi batizado no Rio do Jordão, se não é aquele, estão a ver, que curou os cegos, que libertou os pecadores, que fez justiça, né, de uma forma completamente inovadora, então quem é? Quem é? E, portanto, nesta noite, gostava de convidar a todos a entrarmos na pessoa de Jesus para o descobrirmos e, inclusive, para depois, com muita humildade, mas certamente com um desejo forte, vermos como é que a sua vida tem um poder transformador de todas as vidas. E, portanto, nós não conhecemos Jesus, nós não amamos Jesus, nós não seguimos Jesus, para ficar apenas numa admiração, num deslumbramento justo. Mas nós acreditamos que é possível a convivência com o Senhor levar-nos a uma transformação. Não matando o que nós somos, mas pelo contrário, levando à potência máxima da caridade tudo aquilo a que somos chamados a ser como seres humanos. Então, todos nós conhecemos este momento crucial da vida dos apóstolos. Desiludidos, frustrados, completamente perturbados pela experiência da cruz, decidem regressar à sua vida habitual, à segurança da sua vida passada. E, portanto, o que é que fazem? Ainda que duvidosos e temerosos, de facto regressam ao lago e começam a pescar. E o que acontece naquela noite é património, creio eu, da experiência da nossa fé. De facto, há peixe, há redes,
há barco, há pescadores, há tudo e não funciona. E, portanto, há uma noite que invadiu o olhar de todos aqueles seguidores de Jesus que estão a viver uma experiência de frustração e não conseguem ver. E, portanto, quando aquele forasteiro se aproxima e lhes pergunta, e lhes dirige a palavra para saber como é que estão, e eles respondem que não têm nada, de facto, aquilo é um murro enorme no estômago, mas o Senhor não se deixa quebrar e faz-lhes uma proposta, como sempre. Há mais mar. Há mais mar. Portanto, há mais vida. Há vida na morte, há vida na noite. Portanto, há uma alternativa a toda a nossa desilusão, à nossa tristeza, à nossa frustração. Há mais mar. E, portanto, lança as redes para o outro lado, lança a vida para outra dimensão, abre o coração a outra realidade. Não fiques na tua noite, na tua cegueira, na tua desilusão, não fiques só na cruz. Não podes não passar pela cruz, mas não fiques prisioneiro da tua própria tristeza, por mais justa que ela seja, e, portanto, por mais inesperada, que como foi exatamente a morte, enfim, a condenação, a morte, a crucifixão de Jesus, quer dizer, numa velocidade alucinante, como é que tudo acontece, com uma rapidez que os deixa completamente, de facto, estupefactos. Então, e agora? Portanto, é daqui que nós partimos. Parece-me que nós não podemos fazer o caminho da Quaresma apenas, estou a ver, esperando chegar ao fim do caminho, a uma meta, que é a ressurreição. Porque a ressurreição não é o brilharete final, estão a ver, que explode da cruz. A ressurreição é de onde nós partimos. A ressurreição é que é o princípio. Então, num certo sentido, uma vez li uma coisa muito interessante de um pensador francês que dizia que o ano litúrgico, de facto, em vez de começar com o Advento, devia começar pela Páscoa. Porque é da ressurreição que tudo começa. Estão a ver? E que tudo se entende. Como é que nós podemos entender, estão a ver, a cruz do Senhor? Como é que nós podemos entender o que lhe acontece naquele suplício horrível, se não for a partir da ressurreição? Como é que nós conseguimos entender, estão a ver, a vida inteira de Jesus, se não for a partir da ressurreição? Portanto, a ressurreição não é, estão a ver, onde nós vamos chegar, quase a meta, depois de um percurso do nosso itinerário. A ressurreição é de onde nós partimos, estão a ver, quase que andando para trás. Como a própria Escritura, os Evangelhos foram escritos. Os Evangelhos foram escritos a partir da morte e da ressurreição. Vamos descobrir um bocadinho mais, pelo menos algumas coisas, daquele que morreu e ressuscitou. E então sim, então abre-se o Evangelho. Como é que nós podemos fazer então este caminho quase ao contrário? Como é que a nossa Quaresma, estão a ver, tem, digamos assim, não apenas, estão a ver, uma quarta-feira de cinzas para começar, mas partimos desta fé que o Senhor venceu a morte e ressuscitou. Mas como é que o Senhor venceu a morte? Portanto, não chega apenas a saber qual é a sua morte e como é que é a sua morte. Portanto, como é que o Senhor consegue salvar-nos na sua própria morte? Como é que, de facto, a nossa própria morte nunca mais é uma morte sem uma ressurreição? E, portanto, o que é impressionante na ressurreição do Senhor é que o Senhor Jesus, perdoem-me se calhar a brutalidade desta expressão, matou a morte e acabou com a morte. E, portanto, nunca mais sequer a morte, estão a ver, é o que era. Estão a ver, não, é outra coisa. De facto, e é isso que nos faz, curiosamente e delicadamente, desejar fazer este percurso que nos leva à ressurreição. Então, como é que vamos fazer este percurso? É evidente que há aqui um clássico que é uma proposta sábia da Igreja, a partir da oração, a partir do jejum, a partir da caridade. Mas, meus queridos amigos, deixem-me juntar também uma outra realidade que é muito, digamos assim, recomendada
para o tempo, é claro que é recomendada para o tempo todo e para a vida toda, mas na Quaresma ela também ganha uma pertinência especial, que é o sacramento da reconciliação, da nossa reconciliação com Deus, da nossa confissão da fragilidade do que somos, estou a ver? Mas também a confissão da esperança que temos no perdão. E é curioso porque muitos cristãos têm uma fé consistente, uma fé firme, estou a ver, uma fé fantástica, mas curiosamente às vezes nas outras dimensões, na esperança ou na caridade, poderíamos não ser assim tão praticantes, estou a ver, poderíamos até ser um bocadinho agnósticos ou se calhar até mesmo ateus. Portanto, a partir desta esperança, estou a ver, a que somos chamados, então sim, estamos preparados para fazer o caminho da Quaresma. E que caminho é este? Eu já voltarei, se depois me permitirem, enfim, à esmola, ao jejum e à caridade. Mas deixem-me que traga aqui dois personagens, talvez para entendermos depois como é que este ano, e é uma proposta que depois vou deixar, podemos nós viver esta Quaresma com as circunstâncias em que nos encontramos, que não são só adversas, são oportunas. Não faltava mais nada que um cristão, homem e mulher de esperança, de fé e de caridade, se deixasse vencer, estou a ver, pela mais terrível, estou a ver, digamos assim, dos confinamentos. Não. Que gostava de trazer aqui à nossa conversa pelo menos duas figuras que fazem eles mesmos a sua Quaresma, o seu caminho de Quaresma, e que nos podem ajudar a fazer essa Quaresma, para que depois então entendamos de uma forma mais interior, estou a ver, e menos superficial, menos epidérmica, como é que podemos viver mesmo, com alegria, inclusive o que dói e o que custa. Ou seja, o jejum, a oração e a penitência são três experiências positivas para alegrar o coração. Não são um sacrifício, estão a ver, desligado da experiência de Deus. Estão a ver, inclusive é da própria dor de Deus, que é uma dor habitada por uma alegria, estão a ver, que nos espanta e que precisamos de entender e receber. Então, Pedro, o nosso amigo Pedro, estão a ver, que Quaresma faz Pedro? São Lucas diz que Pedro segue Jesus de longe. Segue Jesus, mas de longe. Ora, esta é a cruz, se quisermos, de Pedro. Esta é a Quaresma de Pedro. Provavelmente esta também pode ser a nossa Quaresma. Na avaliação que fazemos sobre a nossa proximidade com o Senhor, pode ser que cada um de nós se veja ainda muito longe daquilo a que aspira, do que gostava, sabendo que o Senhor não me vira as costas e que está sempre perto de mim. Mas por mais perto que cada um de nós esteja com o Senhor, a verdade é que, face às possibilidades que Ele nos oferece na cruz, cada um de nós provavelmente concluirá que está, apesar de tudo, mais longe do que aquilo que gostaria. O que é que acontece com Pedro? É que Pedro segue-o quase sem o seguir. Segue pouco. Segue apenas em alguns momentos. Segue-o em alguns aspectos. Talvez aqueles que lhe interessem mais. Achando que está a seguir em plenitude, mas não está. Pedro segue-o por interesse. Segue-o às vezes por conveniência. Talvez outras vezes por curiosidade. Às vezes até sem entusiasmo. Outras vezes com entusiasmo muito mais. E oscila, estão a ver, entre a falta de confiança até uma confiança tão grande nele próprio que se atreve àquilo que não lhe é possível. Na forma como Pedro segue o Senhor, nós encontramos também muitos modos que provavelmente têm a ver com cada um de nós, são modos fotográficos também de cada um de nós poder seguir o Senhor. A verdade é que quem segue o Senhor de longe corre o risco de o perder de vista. Corre o risco de o negar, corre o risco de viver sem convicção, sem justificação, e vai negá-lo por medo. Negar ou renegar, às vezes até é a maior forma de distância. Negar a vida do outro, negar a existência do outro,
Estou a ver, negar que se conhece o outro. O que é que isso é? É dizer que o outro não existe. O outro não existe para mim. Eu não te conheço. Portanto, é muito mais violento do que dizer não sei quem é. Talvez não coincida com o que eu pensava. Não. E, portanto, Pedro nega Jesus, e negar é o contrário de confessar. A Quaresma é uma proposta para que eu saia deste labirinto em que sigo o Senhor de longe, em que adoto uma atitude de confissão, de proximidade, de intimidade. Eu sei quem é o Senhor, e sei quem é que Ele é para mim, e sei quem é que Ele é para tantos. E, portanto, que não se apodere de mim o medo que se apoderou de Pedro. Que tem a perder Pedro? Porque é que recusa? E, portanto, a cruz de Pedro leva-o à cobardia. Já vamos ver como é que é possível sair da cobardia. Mas se a cruz de Pedro, se a Quaresma de Pedro o leva à cobardia, então imaginemos, meus caros amigos e amigas, a Quaresma que Judas faz. Eu acho que provavelmente não há nada de pior para chamar alguém. Se queremos mesmo ofender alguém, não estou aqui a dar ideia nenhuma, mas parece-me que não há pior do que chamar Judas a uma pessoa. Tu és Judas. Quase podemos fazer aqui o contraponto. Tu és Pedro. Tu és Judas. Tu és um Judas. Como é que um amigo se pode transformar em Judas? A palavra de Jesus, quando encontra Judas no horto, é amigo. Jesus trata Judas por amigo. Amigo. A que é que tu vieste? E, portanto, quando se chama Judas a alguém, está tudo dito, é um traidor. Nada justifica uma traição. Embora às vezes possa haver alguma explicação. Eu julgo que não há cicatriz maior no campeonato da justiça e do amor. Não há nada que se lhe possa comparar. Não há nada mais violento. Não se trata apenas de ferir de morte o outro. Trata-se mesmo de o estilhaçar pelas costas. Portanto, o traidor assume a cobardia por virtude. E, portanto, parece que nada pode o remover e justificar, enfim, de tamanha deslealdade. A traição é muito mais que um deslize. A traição é muito mais que um abandono. A traição é muito mais que uma rejeição. A traição é uma escolha cega, alucinada, louca. Dentro do mistério da liberdade de cada um, podemos usar uma expressão do Antigo Testamento, em que se vende o amor por um prato de lentilhas. E por isso parece-me que o traidor não distingue a verdade da mentira. Ora, Jesus é traído por um amigo que escolheu. Jesus não é traído por um desconhecido. Jesus é negado por Pedro, estão a ver, e é traído por Judas, etc. Portanto, são dois discípulos que ele escolheu, com quem ele viveu. E, portanto, como é que tudo isto se resolve? Estão a ver? Quase podíamos recordar aqui também os irmãos de José que o venderam no Egito. Como é que Judas se atreve a vender Jesus? Como é que tudo isto se resolve? Tem que haver um beijo novo. Se houve um beijo da traição, tem que haver um beijo de perdão. E é isso que vemos na cruz. A cruz é um beijo de perdão. A palavra beijo é uma palavra, sob o ponto de vista bíblico, muito séria e muito bonita, porque significa o sopro da vida. Estão a ver? E por isso é que na narrativa do Gênesis, numa das versões, a criação é feita assim, é feita com o sopro de vida. Beijar alguém é dar-lhe a sua própria vida. E, portanto, a cruz, estão a ver, o que Jesus faz na cruz, é dar um beijo a todos, a cada um de nós, que, desculpem a expressão, que somos uns sacanas, que somos uns traidores, que somos uns negadores, mas que também nem nós queremos viver assim para sempre. E, portanto, não é só Jesus que não nos quer condenados para sempre, nós mesmos também não nos queremos condenados para sempre. E por isso, o ideal seria que na Quaresma de cada um de nós acordasse. A Quaresma é para acordarmos como Pedro, que ao ver Jesus passar e ao fixar-se naquele olhar de quem não o condena, de quem o entende,
Estão a ver, de quem sabe que ele é muito mais do que uma negação, num certo sentido, o tira da cruz e o ressuscita antecipadamente. Mas vemos também que Judas, ao ver Jesus preso, arrepende-se, devolve as moedas e, paradoxalmente, foge para a morte. E a sua vida acaba numa tragédia, numa amargura que nós não somos capazes, digamos assim, de enquadrar, de justificar, portanto, ficamos no espanto da liberdade de Deus. Mas a verdade é que cada um de nós não é menos traidor do que Judas. Quando às vezes eu tenho vontade de ouvir a Paixão de São Mateus, estão a ver, do Bach, há ali um momento que, muito francamente, confesso, que me deixa arrepiado, que é um momento em que se pergunta a Jesus, perguntam, serei eu, Senhor? Serei eu que te vou trair? E a verdade é que o coro grita, a ver, sou eu, o traidor sou eu. Então como é que cada um de nós, estão a ver, se liberta do Pedro que há em si, do Judas que há em si, estão a ver, e podíamos dizer também do Pilatos que há em si, etc, 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 para fazermos este caminho de Quaresma, que, como dizia no princípio, faz mais sentido que ele seja sempre a partir da ressurreição. Porque, estão a ver, algumas pessoas espantam-se quando ouvem a Igreja, na sua sabedoria, dizer, inclusive, estão a ver que Domingo de Ramos é Páscoa, estão a ver, e Quinta-feira Santa é Páscoa, e Sexta-feira Santa é Páscoa, estão a ver, e Sábado, esse dia incrível do silêncio em que nós, enfim, saltamos para o colo de Nossa Senhora, estão a ver, e para o silêncio é Páscoa. Portanto, a Páscoa não é apenas o dia da ressurreição. Estão a ver, a Páscoa é um processo que, como vocês puseram, e muito bem, no título desta conferência, vai da morte à vida. A Páscoa é este dinamismo, é este processo. Estão a ver, a ressurreição é o dinamismo que vem da morte. E, portanto, a Páscoa, estão a ver, não é apenas um dia, uma celebração, mas é um dinamismo, é uma atitude de vida, inclusive é do próprio cosmos, de cada um de nós. Nós vivemos sempre em Páscoa. Estão a ver? Quando uma pessoa se apaixona, vai viver uma Páscoa, porque vai ter que sofrer, vai ter que pensar mais no outro do que em si. Quando um casal, estão a ver, decide ter um filho, vai viver uma Páscoa, porque vão ter que renunciar a tanta coisa por amor. Portanto, a nossa Páscoa não é só quando nos morre alguém que nos é mesmo muito querido e de quem vamos ter saudades. Estão a ver? Portanto, a nossa vida é uma Páscoa. Estão a ver? Aliás, nós fomos batizados, estão a ver, na Páscoa. E, portanto, é sempre na morte e na ressurreição. Esse é o jogo, estão a ver, da nossa forma de viver. Essa é a nossa forma de sermos cristãos. O nosso jogo, estão a ver, não é entre o Sporting e o Porto, que deve estar a decorrer hoje. Estão a ver, eu sou sportinguista, desculpem o meu pecado. Mas, estão a ver, o nosso jogo é o jogo da Páscoa. E, portanto, o que é que na nossa vida está a morrer, está mesmo a desfalecer, já não esperamos nada, estão a ver, e como é que agora se leva, estão a ver, o Espírito do Senhor para vencer a morte, para reanimar, para ressuscitar, para pôr de pé, para recomeçar, ver, seja o que for preciso. Portanto, para não nos darmos por vencidos. Mas também não sermos vencedor como os heróis. Porque o que é muito, muito desafiador na cruz é ver que o crucificado não é um herói. O crucificado é um santo. Estou a ver, ali está todo o homem santo. Está toda a humanidade e toda a santidade. Portanto, a heroicidade, estou a ver, não é da cruz, não é ter ali o Filho de Deus, que está por tudo. Estou a ver que aguenta tudo. E, portanto, que aguentaria 4 crucifixões. E, portanto, se lhe dessem o dobro da tareia, aguentaria tudo. Não é isso. Aproveito para dizer aqui uma coisa que acredito convictamente. Que o que nos salva na cruz, em Jesus, e inclusive é o que salva na nossa vida, não é a dor. A dor tem um papel. A dor tem um lugar. Mas o que salva
na cruz não é a dor, não é a muita dor. O que me salva na cruz é o amor que Jesus pôs na dor. Ora, pôr amor na dor é uma Páscoa. Talvez para alguns de nós, uma Páscoa muito difícil. Às vezes não será nada fácil pormos amor na dor. Estou a ver, na dor concreta que cada um de nós, ao longo da sua vida, pequenina ou grande, e a dor não se mede, não se compara. Estão a ver, embora todos sabemos que há mais e menos, a verdade é que o que salva é se formos capazes, todos os que formos capazes, de pôr amor na dor. Mas para nós que somos cristãos, o desafio não é apenas pôr amor, sentimento na dor. A ver, o que é mesmo desafiador é pôr o amor que é Cristo na nossa dor. Não ponhas um amor qualquer na tua dor. Põe o amor de Cristo na tua dor. Põe Cristo com todo o amor na tua vida e em todas as realidades. Quem diria que às vezes uma Páscoa mais difícil ainda do que pôr amor na dor é pôr Cristo e pôr o amor de Cristo na alegria, no sucesso, na realização, na vitória, no triunfo. Curioso, quando estas coisas todas estão a ver da afirmação, do poder, muitas vezes para os cristãos são atos onde Deus não entra. Queremos Jesus na nossa dor, vem ter comigo, salva-me, cura-me, liberta-me, mas quando eu estou na maior, eu prefiro estar sozinho. E portanto o Senhor, o meu querido Senhor, sobra. E é preciso realizar ali uma Páscoa. Estou a ver uma Páscoa de pôr Jesus na alegria, estou a ver de pôr Jesus no encanto, de pôr Jesus na felicidade, de pôr Jesus no gozo, estou a ver de pôr Jesus no prazer, de pôr Jesus em todas as dimensões que são realizadoras, estou a ver, e que convergem para a nossa santidade. E aqui, meus queridos amigos, julgo que há uma nota também que pode ser muito importante. Talvez por cultura, nós pensamos, e bem, que aquilo que nos vai aproximar mais do Senhor, que nos vai levar a um caminho de santidade, um caminho de identificação com o Senhor, de amizade, é sempre feito através de uma atitude de penitência, de sacrifício, de ascese. E é verdade que nós precisamos de descobrir a beleza da ascese, do que custa, a ver, do esforço que fazemos para conseguir as coisas, que não é em vão, mas é apenas metade. Estão a ver, é um lado da moeda, porque a alegria, estão a ver, a felicidade, o gozo, o prazer, tudo o que converge, estão a ver positivamente, não pode estar aliado da nossa própria santidade. Portanto, o caminho da Quaresma, estão a ver, não pode ser só um caminho de ascese, ou de uma ascese, estão a ver, sem mais. Como também não pode ser apenas de uma oração qualquer, como não pode ser de uma esmola qualquer. Portanto, como é que se põe, estão a ver, a ressurreição na ascese? Como é que se põe, estão a ver, a alegria da ressurreição na dor? Como é que se põe, estão a ver, a entrega genuína e amorosa de Jesus, estão a ver, no jejum? Porque senão, estão a ver, é só quase um estoicismo, um esforço. Estão a ver que depois eu avalio pela resistência. Estão a ver, e a minha capacidade de aderir à fé, estão a ver, é quase um ginásio. Estão a ver, uma prova de musculação. Portanto, eu aguento tudo, eu estou por tudo, eu prescindo de tudo, eu sou capaz de tudo. Estão a ver, se for preciso pelo Senhor, eu como alcatrão. Ora, se comes alcatrão pelo Senhor, sem amor, não vale. Estão a ver, não vale a pena. Portanto, sem amor, nada faz sentido na Quaresma. Portanto, a questão, estão a ver, não é se a Quaresma injustamente me convida a fazer uma peregrinação por dentro e por fora, estão a ver, em que eu conto com estas três, estão a ver, ferramentas como ajudas preciosas. E então, a este propósito destas ajudas preciosas, eu gostava de começar por falar do jejum. Como é que se pode pôr amor no jejum?
a ressurreição no jejum. Estão a ver? Para que isto não seja só ver, um aguentar, mas seja exatamente um sacrificar. A palavra sacrifício significa, estão a ver, não só o que me custa, o esforço que eu tenho que fazer, mas a palavra sacrifício significa tornar sagrada uma realidade. Isso é que é o sacrifício. O sacrifício, estão a ver, é dar um sentido. É dar um sentido. É viver essa realidade como realidade sagrada. Portanto, é uma realidade onde eu me posso encontrar, mesmo desfeito, e trago o Senhor a essa realidade. Portanto, sacrificar é ficar sagrado. Portanto, é tornar a minha vida, estão a ver, e toda a realidade, inclusive a dor, numa experiência sagrada. Estão a ver? Às vezes nós, os cristãos, somos muito redutores. O melhor exemplo é a Santa Missa. Estão a ver? Nós dizemos, a missa custa muito. Nós até dizemos este sacrifício, não é? Porque é um sacrifício. Ora, não é uma coisa que custa. Estão a ver? É uma coisa que faz sentido. E, portanto, como é que o jejum não é apenas o que custa, é o que faz sentido. Estão a ver? E se faz sentido, então, ainda que custe, vale a pena. Porque há coisas que fazem sentido e se calhar não custam, mas não são menos sagradas. Então, onde é que o jejum nos quer levar? Então, parece-me que o jejum é mais do que abdicar. Estou a ver, é mais do que prescindir. É mais do que uma mortificação. Eu acho que o jejum é fazer uma escolha do que é mesmo essencial. E, portanto, é saber que há muitas coisas às quais eu dou importância que, de facto, não me fazem falta. Até estão a mais. Portanto, o jejum tem uma dimensão que me leva a ver, estão a ver, o que é que eu tenho a mais, o que é que eu posso prescindir, o que é que eu posso oferecer. Estão a ver? E portanto, isso ajuda-me, inclusive, a ganhar consciência do que na minha vida, porque é tão abundante, até me pode quase que atolhar. E, portanto, não é, digamos assim, o jejum parece mais exigente, no entanto, não comer carne, não ir ao cinema, ou não comer chocolates. Estão a ver, há outras dimensões e talvez o maior jejum e o mais difícil seja jejuar de ti próprio, jejuar do teu convencimento, estão a ver, jejuar da tua autorreferencialidade. Estão a ver, eu é que sei, a minha opinião é melhor e é maior que a dos outros. Estão a ver, no fundo, eu estou autocentrado. Antes de jejuares de coisas certas, porque te podem trazer um maior equilíbrio em relação à importância das coisas, jejua de ti. Jejua, estão a ver, da tua forma de ser. Põe-te em causa. Mas também jejua, porventura, se estiveres numa fase mais triste, de achares que já não há nada a fazer contigo. De que a tua vida entrou num ciclo de fatalidade e, portanto, que não é possível sair exatamente desse ciclo. E, portanto, jejua do teu pessimismo. Jejua do teu pessimismo, que é um ato de ateísmo descarado. A ver? Jejua não só do exagero que pode haver na tua imagem, mas da tua própria desilusão, que às vezes também podes experimentar. E, portanto, não te ponhas quase que no centro da autorreferencialidade, mas também não te culpes ou não te afastes tanto a ponto de achares que não tens valor nenhum. Então, jejua, estão a ver, desse olhar cego sobre ti e desse olhar cego sobre os outros. Portanto, renova o teu olhar. Esse foi o grande jejum de Pedro.
Estão a ver, Pedro teve que jejuar, sobretudo, do seu autoconvencimento de poder. Eu posso, eu dou a vida por ti, eu sou capaz de tudo. Estão a ver, e no embate, Pedro tem que refazer, estão a ver, a sua imagem. E Jesus, para ele, é o espelho. Estão a ver, onde tudo se recompõe. Agora, o que Pedro e Judas e cada um de nós e todos os outros, digamos assim, estamos proibidos de jejuar é de Jesus. Não jejues de Jesus. Não jejues da sua palavra. Não jejues da Bíblia. Não jejues da sua amizade, que é a oração, e já lá vamos. Não jejues do exercício prático da tua fé, que é viver a caridade. Estou a ver, e uma caridade que não é apenas só ajudar, porventura, quem é mais pobre. Uma das coisas mais belas da Quaresma é que a Quaresma não só nos quer desintoxicar, estão a ver como, sobretudo, a Quaresma nos quer empobrecer. Mas a verdade é que não sei se alguém deseja ser pobre. Nós todos desejamos ser ricos, todos desejamos ser importantes, todos desejamos ser sábios. Estão a ver? Nós todos temos uma glória quase que nos persegue. Quem é que quer ser pobre? Não estou a falar de quem não tem emprego, não estou a falar de quem vive na rua, não estou a falar de quem foi rejeitado ou esquecido. Estou a falar da pobreza proposta por Jesus. E, portanto, que cada um, estou a ver, não vale pelo que tem, mas vale pelo que é. E, portanto, cada um põe ao serviço do outro, inclusive é o pouco que é, quando acha que é pouco. Mas mesmo o pouco, estou a ver, quando é dado, todos nós sabemos que é imenso. Ora, só um pobre, dizia ainda há muito pouco tempo o Papa Francisco, só um pobre gosta de rezar. Só um pobre tem gosto em rezar. Só um pobre consegue rezar. Porquê? Estou a ver, porque o pobre não vai à oração para reivindicar nada. Estou a ver, não vai à oração por sua causa. Vai à oração por Cristo. Vai à oração para estar com o outro. Porque ainda que ele reze pouco, ou nada, ainda que cada um de nós duvida até se rezou alguma coisa, se rezou bem, se rezou mal, se esteve muito centrado, muito distraído, estou a ver se consegue apanhar o fruto da oração. Há uma coisa que nós sabemos. Quando estás com o Senhor está sempre contigo. E ainda que tu não rezes, ou achas que não rezes, o Senhor reza. Nós temos este poder que Deus Pai nos deu, de pôr Jesus a rezar, de trazer Jesus, estão a ver, à nossa oração, por mais pobre que ela seja. Mas a oração, de facto, dá-nos a pobreza certa, estão a ver, a pobreza justa, a pobreza de termos, não é a pobreza de sermos miseráveis, estão a ver, inclusive é a pobreza de pormos ao serviço dos outros a nossa riqueza, o nosso valor, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa cultura, todas as nossas possibilidades. E, portanto, estão a ver, não brinquemos com o jejum, prescindindo apenas de comer menos disto ou daquilo, porque podemos muito mais e muito melhor. Portanto, não chega a jejuar do que não presta, não chega a jejuar do que porventura temos a mais, não chega quase que jejuar, a ver, sem sentido. E sobretudo há uma coisa aqui muito importante, que é, a nível das nossas decisões, muitas vezes seria preciso fizéssemos um jejum do nosso convencimento. Não preciso de perguntar nada ao outro, não pergunto nada a Deus. Estou a ver, quando eu tenho que tomar, inclusive, decisões, às vezes decisões de vida, decisões de fé. Estou a ver, e portanto, não jejues, estão a ver, do outro, não jejues do teu Deus. E portanto, porquê? Estão a ver, porque se queres inclusive praticar a caridade com o outro, pratica em primeiro lugar a caridade para com o teu Deus. Muitas vezes o Senhor, desculpem-me a força de expressão,
é o maior dos sem-abrigos que nós podemos encontrar. Mas quem é que cuida do Senhor? Quem é que lhe leva de comer? Estão a ver? Quem é que lhe oferece, estão a ver, um agasalho? Quem é que cuida das suas feridas e da sua sede? Estão a ver? Mas se praticarmos a caridade, estão a ver, para com o Senhor, esse cuidado próprio, estão a ver, do amigo fiel para com o Senhor, há de ser da oração que nascerá a missão. Porque senão a missão, qualquer missão, estão a ver, é sempre uma tarefa, estão a ver, alguma coisa que fazemos, que cumprimos, mas sem alma. Portanto, a missão nasce da oração, nasce desse empobrecimento, estão a ver, em que nós, na caridade, cuidamos do Senhor. E, portanto, aí sim, também na nossa quaresma, nós somos desafiados, estão a ver, a assumir o que em nós há de João, a assumir o que em nós há também, estão a ver, de Nossa Senhora, para que ainda com medo, com os receios todos, cada um de nós não fuja da cruz do outro. Portanto, não fuja da sua própria cruz. Porque a cruz do outro, se pensarmos bem, é que poderia ser a minha cruz. Portanto, faz tua a cruz do outro. Porque é isso que Jesus faz na cruz. Na cruz, Jesus assume a cruz de Pedro, estão a ver, assume a cruz de Judas, há de assumir a cruz de Pilatos, há de assumir a cruz de Barrabás, estão a ver, há de assumir cada um de nós. E, portanto, cada um de nós está, estão a ver, na sua cruz. Ora, porquê é que nós rezamos? Estão a ver, rezamos para não perdermos a memória afetiva de quem somos, para não nos esquecermos. Estão a ver que Jesus é o nosso irmão em amor. E, portanto, não jejuamos, não rezamos, estão a ver, não exercemos a caridade apenas para ficar mais limpos, diria mesmo desintoxicados. E a este nível há um aspecto que julgo que é muito pertinente. Na vida da Igreja, na sua liturgia e na sua eclesialidade, nós somos sempre muito desafiados, e bem, estou a ver, a vivermos também no tempo da Quaresma, estou a ver, um tempo de reconciliação e de confissão. Porquê é que os cristãos resistem, os adultos, os cristãos adultos, resistem tanto ao exercício, estou a ver, sacramental? Provavelmente não resistem ao exercício sacramental vivido na própria Eucaristia, quando nos confessamos pecadores, provavelmente não resistem ao exercício da confissão direta com o próprio Deus, estou a ver, ou numa absolvição comunitária, ou outros modelos, mas este confronto de verdade, de lucidez, estão a ver, de exatidão, de correção, porquê é que nos é tão difícil, ou até estranho, ou parece que é quase adverso, ou até prescindível? Porque provavelmente nós herdamos apenas a consciência de que o perdão e a confissão é apenas para quase que purificar ou branquear, estão a ver, aquilo que nós consideramos os nossos erros e as nossas manchas. A confissão, estão a ver, para muitos de nós, tem ainda uma dimensão muito infantil, curiosamente não sendo um dos sacramentos de iniciação, porque os sacramentos de iniciação são a Eucaristia, como sabem, o batismo, a Eucaristia e o Crisma, são os 3 sacramentos. A verdade é que nós vivemos, estão a ver, o sacramento da confissão e da reconciliação como se fosse um sacramento de iniciação. E por isso é que animamos as crianças todas, estão a ver, inclusive antes da primeira comunhão, a confessar-se, etc, etc, mas depois esquecemos que aquilo é um sacramento para adultos. E é preciso ser muito adulto, mesmo muito adulto, para o viver. Adulto na fé, estou a ver, adulto na consciência de si, adulto no desejo de Deus, estou a ver, adulto nos efeitos que o perdão vai dar à nossa vida, porque nos vai transformar. Portanto, julgo que isso é muito importante para então fazermos este caminho da Quaresma, estão a ver, a partir da ressurreição, porque na experiência da reconciliação tu vais viver uma Páscoa. E na experiência estou a ver, da caridade, tu vais viver uma Páscoa.
Estão a ver? Porque os outros é que não podem esperar. A tua agenda provavelmente pode esperar, mas a agenda dos outros é que não pode. As prioridades dos outros é que não podem. Estão a ver? O grito, estão a ver, dos mais aflitos e necessitados, essa é que é a prioridade da tua agenda. Portanto, na medida do possível. E então aí estamos a viver a Páscoa, estão a ver, do perder, se quisermos, não para ganhar, porque então seria um negócio. Estão a ver, aí vamos perder para ganhar. Não. Estão a ver, é perder para entregar. E, portanto, não podemos viver uma quaresma quase à espera, estão a ver, de uma espécie das amêndoas. Estão a ver, para dizer isto de alguma maneira, estão a ver, das amêndoas da Páscoa, porque afinal nós até merecemos, depois de todo o sacrifício, a penitência, todo o esforço, todo o silêncio, toda a abnegação que nós fizemos. Porquê? Porque então aí, estão a ver, deixará de haver gratuidade. Ora, o caminho da quaresma, estão a ver, é o caminho em que não há preço. Estão a ver, não há preço nem há lucro. Estão a ver, é o caminho do abandono. Portanto, é o caminho da entrega. E essa exigência, estão a ver, leva-nos a uma consciência, quer da nossa finitude, estão a ver, quer da nossa eternidade. Porque o Senhor há de encher a nossa finitude da sua eternidade. E, portanto, não se trata, estão a ver, de querer pouco. Não se trata de querer, inclusive, se calhar, menos. Trata-se de não viver uma quaresma por encomenda. Estão a ver, quase que por encomenda. Qual é a medida? Estão a ver a que agora é aceitável ou razoável, estão a ver, para mim. E, portanto, sim, mete-te à estrada, faz este caminho, mas falo como um pobre que sabe que não se basta a si próprio, que não se convence a si próprio. E, portanto, vive esta quaresma muito mais do que como um treino. Estão a ver? Não, vive esta quaresma com a certeza de que o Senhor que venceu a sua morte também vence a tua morte e enche de vida todas as tuas pequeninas mortes. Estão a ver as mortes do teu cotidiano, em que foste convidado e livremente aceitaste, estão a ver, amar. Porque o amor, quando ele é puro, então o amor tem este poder pascal, tem este poder, estão a ver, de transformação. E não há nada nas nossas vidas que possa ser, estão a ver, radical. Depois sim, encontremos as manifestações de alegria, estão a ver, de aleluia, estão a ver que são justas, mas não apenas como um folclore, estão a ver, mas como uma realidade. E, portanto, acreditar na ressurreição é acreditar que o Senhor ressuscita, estão a ver, o nosso cotidiano e o cotidiano de todas as pessoas e o cotidiano do mundo que está ferido. Está ferido. O perdão cura as nossas feridas. Essa é a força do sacramento da reconciliação. E o ato mais nobre do perdão, onde é que ele está? Está exatamente na cruz, no amor que Jesus põe, de facto, na cruz. Então, parece-me que o jejum, a ver, a caridade e a oração, querem nos ajudar a entrar, estão a ver, e não apenas a observar, a ver de longe, a entrar no mistério do próprio Deus, que se revela totalmente, estão a ver, em Jesus, e num amor, estão a ver, que inclusive não deixa o absurdo, estão a ver, da dor, e sobretudo a dor dos inocentes, estão a ver, sem resposta. Há duas questões, estão a ver, que tocam a Páscoa, se quisermos, do mundo, da cultura, da realidade, das instituições, da própria Igreja e de cada pessoa. É a Páscoa da sua liberdade, estão a ver, e a Páscoa da sua dor. Que são as duas questões, estão a ver, com as quais vivemos sempre, estão a ver, em conflito. Vivemos em tensão.
Cada um vive em tensão com a sua liberdade e vive em tensão com o seu amor. Ora, como é que se faz, estou a ver, esta Páscoa da nossa liberdade? Para chegarmos a uma liberdade maior, só se faz com amor. Porquê? E estou quase a terminar. Porque a liberdade não é fazer o que eu quero. A liberdade é querer o que eu faço. A liberdade não é fazer o que quero. A liberdade é quando eu quero o que faço. Ora, Cristo é profundamente livre na cruz. A mim ninguém me tira a vida. Sou eu que a dou. Como é que alguém pode escolher livremente dar a vida pelo outro? Estão a ver? Então não estás cansado? Tiveste toda a noite, estão a ver, ao lado da cama do teu filho que estava a sofrer? Mas ouve lá, não é caso para tanto. Porquê é que ficamos escandalizados, porventura, quando alguém é capaz de perguntar isto? É porque há gestos, estão a ver, que tocam o que há de mais nobre, o que há de mais humano, o que há de mais redentor. Ora, o que é fascinante, estão a ver, na proposta cristã, é que a proposta da santidade de Cristo atinge, estão a ver, preenche o vazio, estão a ver, da nossa ferida e da nossa liberdade. E, portanto, porque a nossa liberdade, a aspiração mais forte da nossa liberdade é a liberdade do próprio Deus. Mas qual é a maior liberdade do próprio Deus? É não ser vencido, estão a ver, pelos limites da morte. E, portanto, aí sim a nossa liberdade é plena. Estão a ver? E é isso que nós experimentamos desde o batismo. Experimentamos, estão a ver, em cada gesto sacramental de perdão e depois expandimos-nos, estão a ver, no lava-pés da caridade e na partilha do pão que se parte e se reparte, estão a ver, e que nos alimenta para que com o pão, estão a ver, com que fomos alimentados, alimentemos os outros. Ora, também aqui somos convidados a uma Páscoa. Se eu vou só à comunhão, estão a ver, para me alimentar, desculpem, isto deve ofender a Deus, porque eu vou à comunhão, estou a ver, para alimentar os outros, para levar o pão aos outros, para partilhar a comunhão com os outros, para fazer entrar os outros na mesma comunhão. Estão a ver? E todas as comunhões e formas de comunhões que a Igreja nos propõe. Portanto, como é que eu posso comungar, estou a ver, sem os outros? Vais à comunhão, então toda a tua família vai dentro de ti, todos os teus amigos vão dentro de ti, estou a ver, todos os outros vão dentro de ti. E depois vê o que é que tu recebes. Tu recebes, estão a ver, todo o Deus que se devolve a ti, se entrega a ti. E portanto por isso é que nós, estou a ver, em cada Eucaristia celebramos, estou a ver, a morte de Cristo, o seu sacrifício na cruz e evidentemente que celebramos a sua ressurreição. Então termino dizendo, bem, que tempo fantástico estamos a viver. Porquê? Porque é o tempo da possibilidade de eu me oferecer, estou a ver, gratuitamente e sem preço. Estou a ver, nós às vezes pomos um preço à Igreja. Eu sou catequista, vamos ver o que é que eu ganho. Ou estão a ver, ou eu sou acólito, vamos ver o que é que eu ganho. Ou eu estou a ver, ministro da comunhão, vamos ver o que é que eu ganho. Mas não ganhas nada, nem tens que ganhar. Porque tu estás ganho, tu foste ganho, tu foste assumido, estou a ver na cruz, tu estás salvo, acorda, tu estás salvo. E portanto, não há vida sem cruz, que era o que nós, estão a ver, a tentação, e termino, a nossa tentação, era ter vida sem cruz. Ou então, também pode ser quase a não meter Cristo na nossa cruz. E, portanto, a grande tentação de Cristo, provavelmente, também era esta. Estão a ver, era quase, mas tenho mesmo que ir à cruz ou não? Estão a ver, livra-me desta hora. Ora, como é que depois, estão a ver, Cristo se deixa colocar e pregar numa cruz? Estão a ver, em plena liberdade, em pleno consentimento, na totalidade do seu amor, estão a ver, na fragilidade, estão a ver, da sua humanidade completamente desfeita. O que é que está ali a acontecer? Estão a ver, o que está a acontecer, de facto, não é o princípio do fim. Estão a ver, é tudo aquilo que dá sentido a todos os momentos da sua vida.
a ver? E a todos os momentos da nossa. E, portanto, é, de facto, a sua ressurreição. Nós, como digo, gostaríamos quase de ter uma vida sem cruz, mas o que é muito a resposta de Deus não é termos uma vida sem cruz. Estão a ver? A resposta de Deus é viver com cada um de nós, é habitar. Estão a ver? Cada um de nós como servo, como sofredor, na experiência da sua dor. Portanto, Jesus antecipa, estão a ver? Habita-nos, vem até cada um de nós com a sua ressurreição, não só para curar a nossa dor e a nossa ferida, mas para nunca mais vivermos a nossa dor, estão a ver, no absurdo daquilo que na vida parece não ter resposta. E, portanto, eu desejo a cada um de vocês, na sua idade, na sua vida, na sua jovialidade, estão a ver, na sua inserção, no seu mundo, no seu trabalho, nos seus sonhos, estão a ver, uma quaresma real. Não uma quaresma, estão a ver, na nuvem, não uma quaresma de ficção, não uma quaresma virtual, mas uma quaresma que vai até às entranhas. Estão a ver, como uma semente que foi colocada na terra e então aí vai dar fruto. Então aí cada um de nós vai dar fruto. Muito obrigado.